Olá pessoal, eu sou o José Milton e venho aqui trazer mais uma dica de Excel para vocês. Nessa dica eu vou mostrar como destacar valores, pesquisados, então valores dentro de uma tabela. Por exemplo, nós temos aqui, eu tenho aqui o vendedor Roberto, então quando eu coloco aqui o nome do vendedor, automaticamente ele destaca essa informação dentro da minha tabela. Então todos os registros que ele encontra do Roberto, referente a esse vendedor, ele vai destacar aqui para mim, Então observem que eu vou ter aqui, todo local, em que aparece o nome dele, ele destaca. Se eu vier aqui na parte superior aqui, e aí eu mudar o nome, por exemplo, eu colocar aqui a Nancy, olha lá, Nancy, e der um Enter, olha lá, ele vai destacar todos os pedidos da Nancy. Se eu vier aqui colocar, por exemplo, a Laura, então Laura, olha lá, aí ele destaca todos os pedidos da Laura e assim sucessivamente. Então eu vou mostrar aqui para vocês como que a gente faz para destacar valores, pesquisados dentro de uma tabela, ok? Então, antes da gente iniciar aqui essa dica, eu vou pedir aí, por gentileza, se vocês ainda não forem inscritos no canal e puderem nos ajudar, se inscrevam no canal, cliquem aí no botão de se inscrever, ativem as notificações, curtam o nosso vídeo, deixem os comentários, sugestões, pedidos de novas aulas, dúvidas, interajam com o nosso conteúdo, porque assim o YouTube entende que ele é um conteúdo relevante e assim consegue entregar para o maior número de pessoas possíveis, ok? Então, conta aí com a colaboração de vocês e a participação. Nos ajudem aí a continuar levando o conhecimento ao maior número de pessoas possíveis. Vamos aqui então à nossa dica, a nossa aula. Então, vou vir aqui na planilha 1. Se vocês quiserem essa planilha para poder praticar, para testar, ela fica na descrição do vídeo, tá? Então é só ir na descrição do vídeo e fazer o download aí através do link que a gente deixou disponível aí. Aí vocês conseguem baixar e praticar nessa planilha aí seguindo o nosso vídeo, tudo bem? Então, a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou selecionar aqui a minha tabela, então eu vou selecionar a tabela toda, Ou seja, eu posso vir aqui e selecionar toda ela. Como que eu costumo selecionar? Eu clico geralmente aqui no começo, pode ser aqui no título, ou no caso aqui eu vou pegar da linha de baixo, da linha B6, então eu vou selecionar aqui do B6 para baixo, sempre do começo, nunca de baixo para cima, porque senão a gente pode ter problema com essa formatação, tá? Com essa dica. Então, eu vou clicar aqui, no B6, aí eu vou fazer o seguinte, eu costumo fazer assim para selecionar a tabela toda. Eu seguro a tecla Ctrl Shift, o Ctrl e o Shift junta a seta para a direita. Aí ele selecionou até a última coluna. Aí eu mantenho pressionado o Ctrl Shift e aperto a seta para baixo, uma vez só. Olha lá, aí ele pegou todo o meu intervalo, tudo bem? Pegou tudo. Aí eu vou pegar aqui a barra de rolagem, aqui do lado direito, eu vou voltar lá para o início. Que eu preciso estar no início, então volta para o início, mas deixa selecionado. Vem aqui, formatação condicional. Eu vou vir na formatação condicional. E vou vir aqui na opção nova regra. Eu vou criar uma regra nova para formatar, destacando apenas os valores que eu pesquisei. Então, nova regra. E aí, como aqui é uma regra específica que eu quero fazer, eu vou usar essa opção aqui, Usar uma fórmula para determinar quais células devem ser formatadas. Como é que eu vou fazer agora? Eu tenho um determinado valor, que é esse daqui. O nome do vendedor que está aqui no meu C3, no caso do meu. Eu quero que ele formate a linha onde o C3, apareça. Então, por exemplo, todas as linhas que tiverem o valor do C3, ou seja, que o vendedor for o André, eu quero que ele pinte de uma cor. Então o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui e vou fazer o seguinte. Se essa célula aqui, vou pegar a primeira célula do vendedor aqui. Cliquei, do vendedor. O F6. Por isso que eu falei, começa aqui do B6 em diante. Então, se o meu vendedor, o vendedor aqui da primeira célula, for igual àquele lá de cima, eu vou pedir para ele pôr uma cor. Então, bem simples, É aquela célula ali da tabela. Se ela for igual ao que está lá em cima, ele pinta. Porém, quando a gente clica, observem, quando a gente clica, que ele faz o quê? Que ele fixa a célula, mas ela não pode ser fixa.
Porque se ela for toda fixa, a minha célula, o que vai acontecer? Se o primeiro vendedor for o André, ele vai pintar todo o resto para baixo. E eu não quero. O que eu vou fazer? Eu vou vir aqui, ó, com cuidado, eu vou tirar esse cifrão. Não usem a seta do teclado, tá? Olha lá, eu cliquei ali e apaguei o cifrão. Eu vou deixar apenas a coluna fixa. Então, olha lá, cifrão F, porque a coluna F é a coluna do vendedor, que eu estou usando como referência para comparar. Só que a linha, que é o número 6, eu não posso pôr o cifrão, porque ela não pode ser travada, porque ele vai verificar linha por linha da minha tabela que eu selecionei. A coluna F fica fixa, por quê? Se existir o nome na coluna F, eu quero que ele pinte todas as outras colunas do lado, ou seja, ele vai pintar a linha inteira do registro, tá? Então, ó, se o meu F6 for igual ao nome que eu tenho aqui em cima, ó, aí sim, aquele nome ali, o C3, ele é fixo, porque aquela célula é a mesma para todo mundo. A comparação vai ser sempre feita pelo C3. Fiz isso, aí eu posso vir aqui, ó, no formatar, e aí eu faço a formatação. Eu posso pôr, por exemplo, negrito, para ele deixar só em negrito as linhas, se eu quisesse. Poderia mudar a cor da letra, ou eu venho aqui e faço preenchimento, e eu escolho a cor que eu quero para ele destacar. Por exemplo, eu posso pôr um amarelo, ó. Um amarelo mais claro, mais escuro, aí depende. Eu vou pôr esse mais claro aqui, ó. Esse amarelinho aqui, né? Então, ó, coloquei, dou um OK. Olha lá. E aí, OK novamente. Vamos ver se vai funcionar. Pronto, olha lá. Automaticamente ele destacou todas as linhas que eu tinha o André. Então eu posso vir aqui e colocar outro vendedor, por exemplo, Margarete. Olha lá, aí ele vai destacar todas as linhas da Margarete dentro da minha tabela, olha lá. Então vejam que dessa forma eu consigo fazer o quê? Eu consigo formatar a coluna, né, de maneira automática aí, né, a linha inteira, né? Eu coloco lá o nome do vendedor, então, ó, Roberto, e aí ele formata as linhas do Roberto. Poderia ter feito isso para o país, para o cliente, para qualquer informação. Só bastaria pegar a coluna correspondente, né? Então, ó, pra gente aqui relembrar o que eu fiz, né? Eu fui lá na formatação condicional, nova regra, ok? E aí eu usei a regra do quê? Usar uma fórmula para determinar quais células devem ser formatadas. Aí eu cliquei na primeira célula da coluna que eu usei de referência, que no caso aqui tinha sido o F6. Retirei o cifrão da linha, então ficou cifrão F6. Então eu travei a coluna e deixei a linha livre para ele verificar linha por linha. E coloquei igual ao valor que eu tenho aqui em cima, certo? Igual ao valor que está lá em cima. E aí eu fui lá no formatar e escolhi a cor que eu queria. Tudo bem? Deixa eu cancelar porque já estava pronto. Certo? Ah, eu fiz errado, quero mudar a cor, quero mudar a regra ou alguma coisa assim. Como que eu faço? Se acontecer isso, vocês vão selecionar a tabela toda novamente. Aí pode fazer aquela dica que eu dei, clica aqui, ó, na primeira linha, não no cabeçalho, tá? Na primeira linha de dado, Ctrl Shift, seta para direita, seta para baixo. As setas uma vez só. Aí vem aqui, ó, formatação condicional, gerenciar regras. Aí as regras que a gente criou, elas ficam registradas aqui, ó. Aí eu posso clicar na regra e editar. Caso tenha feito a regra errada, ela não tenha funcionado lá, quando vocês fizeram a nova regra e deram OK, vem no gerenciar regras, clica na regra que está aqui. Aí você pode excluir ou você edita. Se clicar no editar, ó, ele vai abrir aqui a janela e aí vocês corrijam aí o que possa estar errado. Tudo bem? Então, ó, vou dar um OK. E OK novamente, aí ele aplicaria a regra nova aqui pra gente. Certo? Então essa foi a dica, né? Uma dica aí rapidinha, né? Aparentemente também simples, mas que pode ajudar vocês e dar ideias aí, né? Para vocês aplicarem essas formatações condicionais nas tabelas de vocês. Tudo bem? Pessoal, espero que vocês tenham gostado. Deixem aí o comentário de vocês aí pra gente, né? No vídeo. Digam o que vocês acharam. Cliquem aí no curtir.
né? Compartilhem, se inscrevam no canal se ainda não forem inscritos, nos ajudem, né, a tornar os nossos conteúdos relevantes aí no YouTube, para que assim ele compartilhe com o maior número de pessoas possíveis, tudo bem? Então, pessoal, muito obrigado, valeu e até a próxima!